Você conhece alguém que tentou suicídio ou você mesmo já pensou em tirar a própria vida? Não tenha vergonha em responder, sabe por quê? Profissionais que pesquisam e lidam com essa questão acreditam que quanto mais conversamos sobre suicídio, mais chances temos de reduzir o número de casos. Em todo o mundo, aproximadamente 800 mil pessoas se suicidam a cada ano. E só aqui no Brasil são 32 mortes por dia. A Organização Mundial da Saúde afirma que 90% dos casos podem ser evitados. Então, vamos falar sobre isso. O Conexão recebe a psicanalista Magda Rodrigues Costa, aqui no estúdio, e também a psiquiatra Fátima Vasconcelos. Obrigada, viu, por virem ao Conexão conversar sobre uma questão tão séria, tão importante. Importante mesmo, né? Eu gostaria de começar sabendo de vocês, a Fátima pode dar, enfim, a primeira resposta, é porque, né, silêncio e vergonha estão sempre cercando esse assunto. Pois é, as pessoas acham que quando elas não falam de alguma coisa, elas podem impedir que essas coisas aconteçam. Só que é exatamente o contrário, né? Quer dizer, uma pessoa que pode estar pensando em suicídio, se ela puder conversar com alguém, como você mesma lembrou no início do programa, ela vai poder ver que ela tem muito mais coisas positivas, que a vida dela é muito melhor do que o que ela está percebendo. O que é assustador e o que é perigoso é o impulso, né? Quer dizer, o que faz com que uma pessoa se mate é que, assim, é um extremo desespero e uma impulsividade. Né? Então, o que a gente precisa é, podendo falar do assunto, a gente pode evitar. Concorda, Magda? Não acho, sem dúvida, esse aspecto aí importante. Agora, é a gente pensar também que falar sobre seus sentimentos, falar sobre as suas ideias, não é algo simples, não é fácil, não é assim de uma hora para outra, né? Então, a gente ter a convivência, a possibilidade, né? A convivência na família, com os amigos, na escola, no meio ambiente de trabalho, né? De conversa sobre qualquer assunto, vai facilitar na hora que a gente tiver algo mais delicado, algo mais íntimo, né? De pedir uma ajuda, de dizer eu estou passando por um momento difícil, ou até quando alguém percebe, né? Porque uma das dificuldades, às vezes, é receber ajuda, né, Fátima? Sim. É se abrir para dizer, é verdade, eu não estou bem. Com a conversa a gente acaba criando vínculos, né? E os vínculos são fundamentais, né? A formação de vínculos é desde sempre, né? Então, a gente tem o bebê desde pequeno, que a mãe vai tentando descobrir o que está acontecendo e o interesse dela fomenta um interesse também, desperta também o interesse do bebê no que acontece dele em volta, porque até como eu e Fátima estávamos conversando antes do programa, a gente tem, né, a necessidade de saber sobre nós mesmos, né? E se a gente reconhece a nossa necessidade, os nossos limites, fica mais fácil da gente também conviver com as dificuldades e os limites dos outros. O suicídio, a ideação suicida está muito relacionada com a sensação de falência das suas possibilidades, né, Fátima? Das suas capacidades, né? Pode ser um momento de maior dificuldade social, de relacionamento, financeira, pode ser um momento de depressão, porque as causas não são só a depressão, né? Quer dizer que a depressão não é a tristeza, também é importante a gente fazer essa diferença, né? E então a gente tem as pessoas com doenças mentais e a doença mental em si já é um estigma, então falar sobre doença mental já é um problema, então falar sobre doença mental relacionada a suicídio, maior, né? ainda, o tabu aí. Agora, de que maneira a psicanálise acaba contribuindo para essa questão? A psicanálise contribui nesse sentido, né, com a psiquiatria, que é a investigação, a Fátima vai falar mais da área dela, né, mas nesse sentido da pessoa se reconhecer, se conhecer, se aceitar, né, é um autoconhecimento que facilita a comunicação consigo próprio e com a vida, né, de poder ter uma vida como mais correspondente a ela mesma, né? Não é a ideia fantástica, idealizada de que a psicanálise vai fazer com que você tenha uma vida melhor, mas que você encontre
né, consigo mesmo as possibilidades correspondentes. E a psiquiatria, Fátima? Pois é, na verdade, hoje, uma das coisas que a gente se preocupa muito, nós psiquiatras estamos muito preocupados com a questão da solidão. A solidão é uma coisa que mata. A solidão traz infelicidade, traz depressão e o grande problema, o risco do suicídio acontece exatamente por pessoas que estão muito sozinhas, né? A gente sabe que no idoso, solidão pode levar à morte, quer dizer, no jovem também. Então, por exemplo, uma coisa que é assustadora é que é o seguinte, depressão levava à morte em pessoas acima de 65 anos. E o que a gente tem visto, e isso sim é muito assustador, e a gente tem que falar muito para poder evitar, que é o seguinte, hoje as pessoas entre 15 a 27 anos têm um risco de suicídio muito mais alto. É a segunda causa morte são os jovens, né? E o que faz com que essas pessoas tão jovens, com tanta vida pela frente... Pois é, a gente imagina logo, né? Poxa, a juventude, está com a vida, e tem esperança, tem expectativas. Na real, tão infelizes, né? Tão sozinhas e tão infelizes, né? Então, assim, esperançosas, sim, né? Sim. Acho que uma coisa que a gente vem vendo, né? Quer dizer, que as famílias os pais trabalham muito, a família nuclear é cada vez menor. Então, antigamente, as pessoas tinham uma relação mais forte com algum familiar, com o avô, com a avó, com a tia, com os vizinhos. E hoje a vida é muito rápida, ninguém tem tempo para nada, assim. E nessa situação é fundamental que as pessoas cultivem amigos, né? A rede social, que pode não ser só a rede social virtual, né? Sim. Pois é, mais real. Você falou de solidão, quero aproveitar e exibir para quem está em casa uma reportagem da equipe da TV Univale. Eles fizeram especialmente para a gente aqui sobre essa questão. Veja só. Já a gente vai assistir a matéria. E ela fala justamente sobre isso. A solidão e a verticalização, enfim, das cidades, fala de uma cidade lá do sul, o quanto as pessoas estão próximas tão longe. Estão, ao mesmo tempo, tão longe. E é impressionante falar de juventude, porque a gente imagina, poxa, os jovens têm muitos amigos, falamos aqui da questão da internet, não é? Mas isso acontece. E assim, eu acho que chamar a atenção para essa situação dos jovens que se sentem muito isolados, mesmo com grupos, podem ter grupos ou na internet, né, com vários amigos, né, vários seguidores no Instagram ou outras redes sociais, mas também a criança pequena, que é uma solidão que a gente pouco tem atenção, né, no dia a dia. Mas é importante que a gente veja os sinais, né, de uma criança que está mais reservada, que está mais isolada, um adulto que mudou a rotina, a gente consegue perceber talvez com mais facilidade do que uma criança, do que um adolescente. E essas são, ou o próprio idoso, né, mais velho, a gente estava conversando da tentativa de suicídio em idosos, em pessoas mais velhas. O índice de letalidade é maior, porque, até pela própria condição física, né, e tudo. Então, e da criança, a solidão, que muitas vezes isso vai se arrastando, se não é identificada, se essa conversa... Vai pela adolescência, pela juventude, aí vai. Vamos assistir o VT rapidinho, daqui a pouco a gente continua a conversa. Ok. Vida à beira-mar, passeios, caminhadas, a realização de um sonho para muita gente. Porém, por trás do cartão postal da praia mais badalada de Santa Catarina, esconde-se um índice que preocupa, o de suicídio. A Polícia Militar não revela a estatística, mas na semana passada evitou de contabilizar mais um número. Só nesse centro de atenção psicossocial de um bairro de Balneário Camboriú, todos os dias pelo menos um caso de tentativa de suicídio é atendido. Como que a família pode perceber isso? Eu tenho que perguntar, eu não posso ficar com a ideia assim, e se eu perguntar para ele se ele quer se matar, eu vou dar essa ideia. Isso é um mito. Na verdade, se eu abrir essa possibilidade, ele vai ter a chance de falar a respeito do seu sofrimento e muitas vezes isso por si só já permite que ele possa botar para fora o que ele está sentindo e buscar realmente uma ajuda. A busca pela qualidade de vida esbarra em um ponto que, segundo o psiquiatra, contribui para o aumento da taxa de suicídio em uma cidade vertical como essa: o isolamento. As pessoas estão cada vez mais isoladas, cada vez menos contato social, cobrança muito grande,
E daqui a pouco a pessoa não vê mais saída, vai adoecendo e vai chegar num ponto em que a única saída que ela tem para esse sofrimento é querer acabar com a própria vida. O André é voluntário há 10 anos do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Nos plantões faz pelo menos 20 atendimentos, por telefone, pelas redes sociais e pessoalmente. Aqui se ouve sobre os problemas. A gente sempre coloca essa metáfora do copo d'água. Se o seu copo está cheio, numa conversa, no desabafo, às vezes em 1 minuto você consegue esvaziar um pouco ele. E você esvaziando vai ganhar fôlego para continuar caminhando. Né? Sempre um pouquinho de cada vez, mas pensando sempre que existem sim pessoas que têm calor humano, que estão disponíveis a ouvir sem julgar, respeitando, mantendo o sigilo no que ela vai conversar. E que tal, além de ouvir, também abraçar quem está próximo? Durante todo o mês de setembro vai ser assim nessa rede de supermercados. A empresa abraçou literalmente a causa da prevenção, promovendo o abraço entre os clientes. A gente não está vendendo aqui só um produto. A gente quer vender emoção, a gente quer vender alegria, a gente quer vender sorrisos e hoje, especialmente, a gente quer vender abraços. Eles se sentem bem satisfeitos, né? Às vezes as pessoas saem de casa com problema, chegam aqui e recebem um abraço. É sempre um apoio, sempre bom, né? E uma pessoa que não recebe um abraço, ela muda completamente o seu comportamento. Ela abre um sorriso na hora. É bem legal. Muito bom, receber um abraço já de manhã. Que legal, um abraço faz toda a diferença, né? Um gesto de carinho só, né? O tato, o contato, né? Eu queria falar 2 coisas, né? Que eu acho que a gente estava falando aí da criança, mas é de conversar, né? O psiquiatra chamou a atenção de perguntar, né? O que você está pensando? Por que você está assim? E que o voluntário do CVV também disse, né? Ressaltou, que é não julgar. Você ouvir o que está pensando, né? E não ter a pretensão ou até a boa intenção de dar conselho, dizer o que é mais certo ou minimizar, né? A criança às vezes fala, quero ir embora, não gosto mais de você, e está se sentindo sozinha, e na verdade quer a atenção, né? E não consegue dizer exatamente o contrário, né? Do que ela precisa, ela não consegue dizer. Então é a gente deixar falar. E uma pessoa que a gente vê que não está legal, ou que já tentou suicídio, né, Fátima? Eu queria pegar, eu ia te interromper porque eu estou aflita para dizer isso, porque é o seguinte, você falou muito bem da questão da criança, mas assim, o que é importante é o seguinte, durante muito tempo a gente pensou que doença mental era uma coisa que só acontecia nos adultos. Isso. E hoje a gente sabe que a doença começa na infância. Então é muito importante que as pessoas possam perceber que uma criança está deprimida, que a criança está ansiosa, né? E que ela precisa ser cuidada. E esses sinais, né? Porque nem sempre são sintomas, a gente olhar quais são os sintomas. Não, são sinais, às vezes, a mudança... Sinal de alarme. Que chamam a atenção, né? Mudança de comportamento, um silêncio excessivo, a pessoa muito reservada. Comida. E aí, assim, é um especialista, né, Fátima, que vai poder fazer esse diagnóstico, né? Pois é, olha só, conversas francas e todo tipo de apoio ainda precisam ser estimulados, aqueles bem próximos. Mas na internet, o autoextermínio já é muito comentado. A agência de comunicação 9SB apurou que entre abril e maio deste ano ocorreram mais de 1.200.000 menções ao termo suicídio nas redes sociais. É muita coisa. Muitas estimuladas pela exibição da série 13 Reasons Why, em que uma adolescente, uma estudante, deixa mensagens para os colegas que a teriam levado ao suicídio, e também para aquele jogo, o jogo da baleia azul, que desafia o participante a tirar a própria vida. Eu vou convidar para essa nossa conversa a Luísa Montenegro, que é voluntária do Centro de Valorização da Vida, o CVV, tem muita experiência para dividir com a gente. Tudo bem, Luísa? Oi, Dani, tudo bem com você? Tudo jóia. Vocês perceberam também nessa época aí do ano, entre os meses de abril e maio, uma procura maior pelo serviço? Percebemos sim. Inclusive, muito decorrente vindo dos adolescentes, né, e jovens, que são o público do seriado que você falou, né, dos 13 porquês, que aumentaram assim, exponencialmente a nossa demanda, especialmente pela internet. Então, o nosso chat, o nosso e-mail, o nosso atendimento por VoIP, ele foi sobrecarregado realmente nesse período de abril e maio, por conta da divulgação do seriado e de todo o comentário que surgiu decorrente da exibição. E vocês percebem que existe um perfil da pessoa com pensamento suicida, o que normalmente elas apresentam em comum? É difícil traçar um perfil, né? Até porque como as colegas ali falaram na bancada já,
que é muito comum. Antigamente tinha um estereótipo, né, da doença mental, mas hoje a doença mental ela está se alastrando. Então, os casos de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, eles estão aumentando muito. E a doença mental ela é um fator de risco para o suicídio. Então, o que as pessoas têm em comum normalmente é um sofrimento muito grande e uma dificuldade de conversar, de colocar esse sofrimento para fora de uma outra forma que não seja se machucando ou machucando os outros, enfim, agredindo. A autoagressão é a agressão aos outros. E normalmente essas pessoas já tentaram o suicídio alguma vez quando fazem contato com vocês ou não necessariamente? Nós não temos essa estatística, né? Porque todos os atendimentos do CVV, eles são anônimos, sigilosos, a gente não faz esse tipo de contagem, mas não necessariamente. Apesar de que depois que a pessoa tenta uma vez, a probabilidade dela tentar novamente é alta. Então é um fator de risco realmente para o suicídio a pessoa já ter tentado anteriormente. Como é que é o trabalho de convencimento que vocês fazem, né, com as pessoas que entram em contato? Bom, como já foi falado aí na bancada, é muito importante conversar, né? Compartilhar e falar sobre. Então, na verdade, o nosso trabalho é de escutar e possibilitar que aquela pessoa fale de uma forma anônima e sigilosa sobre aquela ideação que ela está tendo, sobre os seus sentimentos, porque às vezes ela não tem um ambiente seguro em que ela possa falar e ela se vê muito limitada e vai guardando esses sentimentos, essas dores, esses sofrimentos todos dentro dela, e isso vai se acumulando. Então, no CVV ela encontra esse ambiente seguro com quem ela pode conversar e, eventualmente, perceber que existem outras possibilidades, que existe uma segunda chance, né? Acho que foi a doutora Fátima que falou que quando você fala, você se possibilita perceber outras coisas sobre a sua vida. Então, essa é a premissa do CVV, que falar é a melhor solução porque você coloca para fora aquilo e se permite um outro olhar. E vocês estão atentos aí 24 horas, então? São quantos voluntários atendendo aí todo o Brasil? Bom, nós temos no Brasil atualmente mais de 2.000 voluntários em cerca de 80 postos de atendimento. E além dos postos de atendimento, né, nas cidades, nós temos também o CVV pela internet. Então, nós atendemos atualmente pelo 141 ou pelo 188, dependendo da região. E no nosso site, cvv.org.br, que você tem acesso a todas as formas de atendimento, seja por chat, o número de todos os telefones do Brasil e também o atendimento por VoIP. Tá bom. Luiz, eu quero muito agradecer a participação, tá? Sua, representando o CVV aqui no programa. Agradeço também o convite. Boa tarde. Boa tarde, tchauzinho para você. Vou aproveitar e colocar na tela para vocês o site do CVV, que tem todos os caminhos para você entrar em contato, seja lá o caminho pelo 141, que ela falou, o telefone, se você preferir, mas também tem chat e tem redes sociais. Eles estão no Facebook, no Twitter, estão no Instagram também. Não tem por que você sofrer, enfim, quieto, né? É um caminho, é um serviço que está disponível para todos. E gratuito, exatamente. Até o final de setembro, o número 188, que também é de ligação gratuita, deve estar disponível em 9 estados do país. O teste da linha começou no Rio Grande do Sul, numa parceria entre o CVV e o Ministério da Saúde. Então, fique atento também a essa nova linha 188, que até o final de setembro deve estar disponível para você. A gente caminha para o final do programa, mas eu acho muito importante a gente falar de como cuidar disso, né? Os sinais que a pessoa pode apresentar para que toda a família, os amigos, todos estejam ligados, a gente no nosso dia a dia esteja ligado, né, a essa questão para poder ajudar um colega de trabalho, ajudar um vizinho. Quais sinais e, normalmente, qual é o tratamento, se é que a gente pode dizer assim, né? Quais são os cuidados para ajudar a resgatar essa pessoa? Fátima quer começar? Eu queria começar, até porque, na verdade, é o seguinte, por exemplo, eu acho importante saber que existe o CVV, mas é muito importante pensar o seguinte, 97%, isso é um dado da Organização Mundial de Saúde, e como você mesma falou, e a própria Luísa também falou, tem doenças mentais e que doenças mentais precisam de tratamentos específicos. Eu acho importante lembrar que os serviços universitários geralmente estão aparelhados para, e é um serviço também gratuito, e as pessoas podem procurar.
trabalhar. Não necessariamente os CAPs não são 24 horas, a grande maioria, então ele não pode ser atendido nessas condições. Mas é fundamental saber o seguinte, isso é doença. Se alguém está se valorizando sempre para baixo, achando que a vida acabou, isso não é uma decisão saudável, isso não é uma coisa que a gente esteja avaliando exatamente com o melhor da gente. Então, é muito importante essa possibilidade de conversar com alguém. Em muitas situações, a pessoa vai precisar de medicamentos. Em situações mais graves, algumas pessoas chegam a precisar de internação, é um fato. Né? Quer dizer, para proteção. Na verdade, a internação nesse momento é para salvar a vida de alguém. A outra coisa importante é o seguinte, as pessoas precisam ajudar, porque para cada pessoa que se mata, tem 20 pessoas que ficam devastadas nas proximidades, os amigos, quantas e quantas pessoas a gente ouve que ficaram devastadas por se sentirem culpadas, que poderiam ter feito alguma coisa e não tiveram essa percepção. Então, a primeira coisa vai dizer o seguinte, por mais que a gente até tenha a vontade de ajudar, nem sempre, numa situação de desespero desse tipo, o fato da gente querer ajudar não é suficiente. A gente vai tentar, vai procurar fazer o máximo. Eu estou querendo dizer assim, para as pessoas não se sentirem culpadas de que alguém se matou por, né? Então, assim, é fundamental que as pessoas procurem tratamento, reconheçam que isso é doença. E doença, quando a gente reconhece, trata. Simples assim. E, Magna, não é bom subestimar quem diz que, eu vou me matar. Não levar na brincadeira, porque realmente pode ser verdade. Pode ser verdade, é o que está sentindo, é perguntar para a pessoa, mas por que isso? Desde quando? Como? Você já pensou? Já tentou? Você planejou alguma coisa? Agora, eu acho que a gente tem que ter assim, um alerta, né? Eu acho que a campanha é bastante válida, porque vários alertas, né? Então, tem a doença mental, tem a doença mental associada a outras situações, né? Situações sociais de pressão, ou a própria associação com drogas lícitas e ilícitas. Então, quer dizer, associação ao álcool. O álcool é um disparador, normalmente, para você ficar um pouco mais introspectivo, se isolar, né? As pessoas acham que tomar álcool vai ficar muito bem, vai ficar alegre, nem sempre, né? Ou mesmo a maconha, que é um depressor, associação com situações de risco, né? Que sejam atividades ilícitas. Então, assim, a doença mental nem sempre está sozinha nessa circunstância. Então, é um alerta da gente ver o que nossos filhos, o que os nossos amigos estão fazendo que pode fazer mal a eles, mas que a gente pode conversar com eles sobre isso, né? E a indicação de ajuda. É sempre importante a gente dizer, você pode procurar ajuda, né? Rapidinho para encerrar, mito ou verdade? Ela já tentou se matar, ela não vai tentar de novo, ele ou ela. Isso é totalmente mito, porque como a nossa colega Luísa disse, quem tentou uma vez dificilmente não vai tentar de novo, infelizmente. O principal fator de risco para alguém cometer suicídio é ter tentado antes. Bom, então o ideal é estar atento, sempre, a si próprio e aos outros, quem está por perto. Eu acho que a imprensa tem um papel muito importante, porque já houve a ideia de que a imprensa estimulava. Não, a imprensa ela retrata o que está acontecendo, mais do que ser um estímulo. Então, é um bom meio de comunicação. Bom, e dando o tratamento certo, o olhar, caminho correto, a gente presta um bom serviço, né? Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui no Conexão. Ok, obrigada também pela oportunidade. Obrigado também. A Associação Brasileira de Psiquiatria, do seu site, tem uma série de informações, vale a pena acessar e assistir. Associação Brasileira de Psiquiatria, está dada a dica. Olha, agradeço a você também que acompanhou essa conversa com a gente. Se gostou, indique, compartilhe com os amigos, assista novamente. Está disponível no futuraplay.org. Tchau, tchau.